Bem, galera, eu sou o professor Ettore Carelli e nesse vídeo nós vamos falar sobre a distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson é útil para descrever a probabilidade de um número de ocorrências num campo ou intervalo contínuo. Isto é, numa área, por exemplo, o número de defeitos por centímetro quadrado, ou o número de acidentes por dia, aqui no caso é o intervalo, número de reações alérgicas a uma vacina por 1 milhão de pessoas vacinadas, aqui no caso é um campo onde são consideradas as pessoas que estão sendo vacinadas, chamadas telefônicas ou num bip por dia, aqui o intervalo é o tempo, e o número de pacientes que chega a um pronto-socorro por dia. A distribuição de Poisson, ela também é binomial, ou seja, está baseado em sucesso e insucesso. A diferença entre a distribuição de Poisson e de Bernoulli é que, na primeira, em geral, ela é aplicada quando o número de elementos é menor ou igual a 30, e enquanto que a distribuição de Poisson, ela é utilizada quando o número de elementos for maior que 30, e, como dissemos antes, o campo é o intervalo e é contínuo. Note que a unidade de medida desse intervalo pode ser em centímetro quadrado, pode ser em tempo, como sendo o tempo, mas a variável continua sendo discreta. Na distribuição de Poisson, nós podemos enumerar os fatos que ocorreram, mas não é possível enumerar aqueles que deixaram de ocorrer. Por exemplo, nós podemos dizer quantos acidentes ocorreram, mas não podemos dizer quantos deixaram de ocorrer em determinado dia. Quantas reações alérgicas ocorreram num dia de vacinação em massa, mas não podemos dizer quantas deixaram de ocorrer. Quantas chamadas telefônicas ocorreram num dia de queda de energia ao central de atendimento, mas não podemos dizer quantas deixaram de ocorrer, e assim por diante. As hipóteses para o uso da distribuição de Poisson são: a probabilidade de ocorrência é a mesma em todo o campo de observação. O campo de observação aqui é, como dissemos, por centímetro quadrado, por intervalo de tempo, ou por número de pessoas vacinadas, e assim por diante. A probabilidade de mais de ocorrência em um único ponto é aproximadamente zero. Por exemplo, se a média de chamadas num bip é 6 chamadas por hora, é pouco provável que ocorra 2 chamadas ao mesmo tempo. Em relação a uma vacinação em massa, uma pessoa não pode apresentar 2 reações alérgicas. Outra hipótese é que o número de ocorrências em qualquer intervalo de tempo independe do número de ocorrências em outros intervalos. Por exemplo, o número de chamadas número de chamadas telefônicas que ocorreram no primeiro minuto não vai influenciar o número de chamadas que deva ocorrer no quarto, quinto ou qualquer outro intervalo de tempo de 1 minuto. A distribuição é binomial e o número de elementos da amostra é muito grande. Em estatística, em geral, considera-se uma amostra grande quando tem mais de 30 elementos. Como já dissemos, a diferença da distribuição de Poisson e a Bernoulli está em que o campo é contínuo, a variável é discreta e a fórmula ela aparece como sendo a probabilidade da variável do número de sucessos da variável x igual a k é igual a lambda no expoente k e no expoente menos lambda dividido pelo k fatorial, onde o k é o número de sucessos que varia de 0 até n no intervalo considerado. O lambda é o número médio, o e ele tem valor 2,718 e é a base do logaritmo neperiano. A média é NP. O N é o número de repetições do fenômeno e P é a variável, ou melhor, P é a probabilidade de ocorrência do fenômeno. Já a variância é igual à média e o desvio padrão, então, é a raiz quadrada da variância.
Vamos ver um exemplo. Numa central telefônica, tipo PABX, ela recebe em média 5 chamadas por minuto. Então, queremos saber qual é a probabilidade desse PABX não receber nenhuma chamada durante o intervalo de 1 minuto. Esse intervalo de 1 minuto não precisa ser o primeiro minuto nem o segundo, mas é qualquer minuto que seja considerado durante o tempo que o PABX estiver em operação. Então, a solução, nós vamos ter a média, é o lambda, que vale 5 chamadas por minuto, e queremos saber a probabilidade de ocorrer 0 chamadas. Então, vamos substituir na fórmula P de x igual a k, que é igual a lambda, ou seja, a média no expoente k, e no expoente menos lambda, e vai ocorrer o seguinte: o k é zero, então fica 5 no expoente zero, dividido pelo zero fatorial, vezes o e no expoente menos 5. Assim, nós vamos ter 5 no expoente zero, dividido por zero fatorial, vezes o 2.718 no expoente menos 5. 0 fatorial é 1, 5 fatorial é 1 também, então basta na calculadora escrever 2.718 expoente menos 5 e o resultado vai ser 0,0067, que corresponde a 0,67%. Notem que a probabilidade é bastante baixa, porque zero sucesso está muito abaixo da média, que é 5. Exemplo: a experiência passada indica que um número médio de 6 clientes por hora param para colocar gasolina numa bomba. Encontre a probabilidade de 3 clientes pararem a qualquer hora, 3 clientes ou menos pararem em qualquer hora. Aqui essa pergunta a gente pode trocar por no máximo 3 clientes, e o valor esperado e a variância e o desvio padrão dessa distribuição. Observem que o intervalo de tempo aqui é hora em hora. Se nós tivéssemos intenção de mudar o problema para calcular no espaço de 2 horas, a média daí seria 6 clientes em 2 horas, e assim por diante. Então vamos à solução. A média é lambda igual a 6, e a primeira questão é saber qual é a probabilidade de 3 clientes pararem em qualquer hora. Então, como a média é 6, substituindo na fórmula P de x igual a k, nós teremos lambda no expoente k e no expoente menos k dividido pelo k fatorial, que é a fórmula. Assim, o k vale 3, fica 6 na terceira, porque o lambda é 6, sobre 3 fatorial, e na menos 6. Aí, substituindo o e por 2,718 no expoente menos 6, nós vamos ter um resultado de 0,098, que corresponde a 9,8%. Na questão 2, 3 clientes ou menos pararem a qualquer hora, que equivale a no máximo 3 clientes. Então, a fórmula já é dada e temos que calcular a possibilidade de nenhum cliente parar, de apenas 1, apenas 2 ou 3. Aí, a fórmula vai ser, para o primeiro caso, P de x igual a 0, fica 6 no expoente 0 sobre 0 fatorial, e na menos 6. No segundo, P de x igual a 1, então fica 6 no expoente 1 sobre 1 fatorial, e na menos 6. No terceiro, 2 clientes, então é 6 no expoente 2 sobre 2 fatorial, e na menos 6. E no quarto caso, que corresponde a 3 clientes, teremos 6 no expoente 3 sobre 3 fatorial, e na menos 6. Os resultados são 0,024 para o primeiro termo, 0,0148 para o segundo, 0,0446 para o terceiro e 0,0892 para o caso de 3 clientes pararem. Então, o resultado para o primeiro caso nós temos 0,0024, para o segundo termo 0,0148, para o terceiro 0,0446 e no quarto termo 0,0892, que a soma vai dar 0,149.
desse modo, nós podemos dizer que a probabilidade de no máximo 3 carros pararem é 0,149, ou seja, 14,9%. Digamos que nós tivéssemos uma outra pergunta, e nessa outra pergunta seria qual é a probabilidade de parar mais de 3 carros, ou seja, 4 carros ou mais. Aí então, para solucionar esse problema, bastava fazer P de x maior do que 4 igual a 1 menos o 0,149, que iria dar o resultado. Vejamos agora o valor esperado para a variância e o desvio padrão dessa distribuição. Então, como já vimos, a variância é igual à média. Como a média é 6, então a variância é 6, e o desvio padrão é a raiz quadrada de 6. Veremos um outro exemplo. O número de crianças que apresentam reação alérgica a determinada vacina durante os testes foi de 3 em 100 milhões de crianças observadas. Numa região serão vacinadas 100 mil crianças. Qual a probabilidade da ocorrência de exatamente 2 casos de reação alérgica, no máximo 2 casos e pelo menos 3 casos? Então, a solução desse problema é um pouco diferente do outro, porque lá nós tínhamos a média e aqui a média tem que ser primeiro calculada. Embora a solução seja análoga, porque usa a fórmula da distribuição de Poisson. Por isso, ela vai ser detalhada da seguinte maneira. Durante os testes foram observados 3 casos de reações alérgicas por 100 milhões de crianças. Então, a probabilidade é 3 por 100 milhões, que é o P. A média, como nós já vimos, ela vale NP. Então, vamos vacinar 100 mil crianças e queremos saber qual é a média de reações que poderão ocorrer com base no histórico. Então, teremos 100 mil vezes 3 sobre 100 milhões, quer dizer que o lambda vai ser 0,003. Agora podemos resolver os problemas. Utilizando a fórmula P de x igual a K, com a média no expoente K e no expoente menos a média dividido por K fatorial, vamos ver a probabilidade de ocorrer exatamente 2 casos. Então, vamos ficar com a média, que é 0,003 no expoente 2, dividido por 2 fatorial, vezes o E no expoente menos 0,03. Utilizando a calculadora, vamos encontrar o valor de 4 por milhão, que é a probabilidade que pode ocorrer. Na sequência, então, a probabilidade de ocorrer no máximo 2 casos. Então, aqui, pensa-se na probabilidade de ocorrer 0 caso, 1 ou 2. Assim, calculamos a probabilidade para cada um dos valores do K e depois somamos. Notem que o P representa a probabilidade de sucesso. Agora, o sucesso é estatístico, porque nesse caso ninguém espera que ocorra reações alérgicas. Então, o sucesso seria não ocorrer. Mas, para efeito de fazer o cálculo, utilizamos o P como probabilidade de sucesso e assim vamos seguindo. No primeiro caso, teremos a média, que é 0,003 do expoente 0, dividido pelo 0 fatorial, e no expoente menos 0,003. Depois, a média, que é 0,003 do expoente 1 sobre 1 fatorial, e o E no expoente menos 0,003. E, finalmente, 0,003 do expoente 2, dividido por 2 fatorial, E no expoente 0,003. Utilizando a calculadora, obtemos, então, 0,99,7 para ocorrer 0 reação alérgica, 0,00299 para ocorrer uma e 0,00, ou seja, 4 por milhão para ocorrer duas. A soma disso dá 99,999%. Deu alta? Sim, deu bastante alta, porque a média de ocorrência é muito baixa. A média de ocorrência é 0 praticamente. Então, a probabilidade de ocorrer no máximo 3
é alta, mais do que 3, daí, por exemplo, vamos ver no próximo problema, em que diz que a probabilidade de ocorrer mais do que 3, então nós vamos fazer aqui o P de x menor que 3, mais o P de x maior ou igual a 3 igual a 1, ou seja, a soma das probabilidades de ocorrer até 3, mais a probabilidade de ocorrer mais ou igual a 3, aí vamos ficar com 1 menos P de x menor que 3, e a probabilidade de ocorrer mais de 3 reações alérgicas, então é 1 por milhão. Com isso, nós finalizamos a apresentação do modelo de cálculo da probabilidade de Poisson. Nesse caso, o biostat ele só é útil para resolver o problema em que a gente tem a porcentagem e o número de elementos da amostra. Por exemplo, vamos em probabilidades da Poisson. Observem aqui o tamanho da amostra. Então, a amostra, nós tínhamos 100 mil pessoas vacinadas, esperávamos 2, a probabilidade de ocorrer era 3 por milhão, que corresponde a 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 e executa. Então, observem que a probabilidade de ocorrer menor ou igual a 2, o biostat aproximou para 1. Ou seja, a probabilidade de ocorrer 2 é 4 por 1000, mas de ocorrer no máximo 2 é praticamente 1, e mais do que 2 é 0. Já vimos que a distribuição de Poisson ela permite fazer previsões futuras. Vamos fazer uma análise do campeonato nacional até a 36ª rodada. Então, nessa coluna aqui nós teremos o número de gols por jogo, que variou de 1 até 7, isto é, teve partidas com 0 gol até partidas com 7 gols. Agora, o número de jogos que tiveram 0 gols foram 36, 1 gol 78, 2 também 78, 3 jogos 93, 4 jogos 45, 5 jogos 20, 6 jogos 6 gols e 7 jogos 4 gols. Agora, para calcular a média, então nós temos que fazer o número de gols vezes o número de jogos. Então, na primeira linha nós temos o B41 vezes o C41, que vai dar 0. Depois, arrastando até a última, nós temos esses valores que, somando, dão 857 gols em 360 partidas, e a média é 2,38 gols por partida. Agora vamos ver a porcentagem de partidas que tiveram gols. Então, dividimos o 36 pelo 360 e multiplicamos por 100, e daí arrastamos até o último caso aqui. Então, teremos que 10% dos jogos apresentaram 0 gols, 21,67% apresentaram 1 ou 2 gols, 1 e 2, 25 apresentaram 3 gols, 12,5% dos jogos apresentaram 4 gols e assim por diante. Agora vamos ver a previsão de Poisson. Então, animamos essa célula, em função clicamos, distribuição de Poisson. Agora aqui aparece X, que é o número de gols por jogos. Então, 0 gols, a média é o 2,81. E aqui, cumulativo, a gente escreve verdadeiro ou falso. Verdadeiro se a gente quer acumular, e falso se quer o valor exato para cada jogo. Então, e depois, para ter a porcentagem, multiplicamos por 100. Então, temos aqui o Poisson previu 6% de jogos com 0 gol. A gente observou 10%. Vamos agora arrastar até a última linha. Então, temos com 1 gol,
Poisson previu 16,9%, ou seja, 17%, na realidade foram observados 21%. Com 2 gols, Poisson previu 23%, observamos 21%. Com 3 gols, Poisson previu 22%, observamos 25%. Aqui foram previstas 15 e observamos 12. Foram previstos 8 e observamos 5 e assim por diante. Agora, vendo no gráfico a comparação entre as duas porcentagens. A parte azul é a porcentagem observada e a parte vermelha, os gráficos em vermelho, é a porcentagem prevista. Então, observem que tem mais, embora há diferenças, e as diferenças a gente não fez o teste, mas pode ser feito para verificar se elas são consideráveis ou não. A curva dos gols previstos, que é a vermelha, com os gols realizados, que é a azul, elas têm semelhança. E observe que o maior acerto ocorreram próximo da média, que a média é 2,81. Com isso, então, nós acabamos de falar sobre a distribuição de Poisson, mostrando como que se resolve os problemas e também uma aplicação na previsão de resultados. Dessa forma, quando você tem um problema, que você possui a média de um fenômeno, você pode fazer uma curva da previsão de resultados com alguns pontos antes da média e alguns pontos após a média. Esperamos que isso seja útil nos seus estudos. Muito obrigado.